Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a maior armadilha que existe está diante de nós. E eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente que armadilha é essa. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei vários ativos que você pediu nos últimos vídeos para analisar hoje. E a gente vai analisar altcoins. Mas se você quer algum ativo, deixe nos comentários para que a gente possa fazer uma avaliação no dia de amanhã. Pois bem, vamos começar de forma direta e objetiva com o Bitcoin a 58.300 dólares. Qual é a maior armadilha que existe no mercado? É uma só, a certeza cega de que o mercado vai fazer algum movimento. Muita gente mesmo, tá afirmando de forma cega que o mercado vai cair. É o mesmo movimento de afirmação que vai acontecer quando o mercado estiver, digamos, nestas faixas de preço. Que o mercado vai simplesmente explodir, vai a 200 mil dólares direto. Se neste momento muita gente grita aos sete cantos que o mercado vai a 40, 30, 12, 3, que vai ter um crash, que vai ter recessão, quando a gente estiver lá em cima, vão ter não os cavaleiros do apocalipse, mas os cavaleiros da alta infinita, falando que a gente vai simplesmente, de forma cega, seguir no rumo do 1 milhão de dólares. Foi o mesmo que aconteceu no último ciclo, em que muita gente falava dos 100 mil dólares, quando a gente estava em 60 mil, 64 mil dólares. E com este movimento lateral que a gente está vendo, 189 dias. Vou repetir, 189 dias. Caramba, são mais de 6 meses lateralizando. Tem muita gente que está desistindo e muita gente que está afirmando. Já era, acabou, março foi o topo de todo o mercado e a gente vai abaixo. A certeza tira totalmente o lucro que você tem potencial de ter no futuro vai ser retirado pela certeza, seja uma certeza de baixa ou de alta. Muita gente está esperando o mercado cair para 55, 50, 48, 44, 40, 35, 30 para comprar. Muita gente está falando que altcoins vão cair 30, 50, 80% nos próximos dias. É o que vem acontecendo. E o que acontece com a certeza? A certeza, ela te cega de tal maneira que você não considera o fato de estar errado. Tem muita gente atestando que a gente vai ter um crash, mesmo em uma tendência macro de alta. E tá tudo bem. Existe a probabilidade, ela sempre existe, mesmo que esta probabilidade seja mínima. Mas colocar como certeza e tentar fazer o timing the market, que é o que muita gente hoje em dia tem feito, vai ter recessão, vai ter crash. Tá tentando acertar a mosca. Eu não posso falar a palavra que eu gostaria de falar. Tá tentando acertar o pi da mosca. E fica naquilo. Não, agora é guerra, agora é conflito mundial, agora é pandemia, agora é carry trade 2.0, é eleição, é democrata, é republicano, é isso, é aquilo. Oh meu Deus, oh meu Deus. No momento que essa pessoa, ou estas pessoas, ou este perfil acertar, este perfil já terá perdido tanto dinheiro, na verdade terá deixado de ganhar tanto dinheiro que não vai mais importar se está certo. Porque uma hora, esse tipo de narrativa com 100% de que algo vai acontecer, uma hora vai estar certo. Um relógio quebrado vai estar certo 2 vezes no dia.
Então, não é porque você pode acertar em algum momento que aquilo é algo que você deve enxergar de fato com plena confiança, 100%. E o 100% não existe no mercado. E aí você pode estar pensando, pô, Luan, mas você está falando de alta no mercado. Você vem falando de alta no mercado. Você vem falando há 6 meses de alta no mercado. Sim, para o longo prazo. A gente sempre faz questão de trazer que no longo prazo, enquanto a gente mantiver este cenário, que é um cenário totalmente de acumulação, a gente está em uma tendência de alta. Enquanto a gente mantiver a formação de fundos ascendentes, a gente segue em uma tendência de alta. A gente tem fundos ascendentes e no macro a tendência é de alta. No micro, a tendência ela não existe. Por quê? Porque a gente está em acumulação. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, desceu, subiu. A gente está em fase de acumulação. E é isso que a gente tem que entender. Primeiro ponto, entender no macro o que está acontecendo. Então a gente analisa o macro e vai diminuindo a nossa avaliação gráfica. E na avaliação macro, a gente traz as considerações. Quais são os pontos que sustentam a maior probabilidade, a probabilidade massiva de alta? Olha, em uma movimentação macro, a manutenção desta faixa de 38,2 mantém o sentimento extremamente bullish. Não importa o que aconteça no curto prazo. Fechar o mês e ficar acima de 55 mil dólares é nos manter em cenário hiper bullish. Por quê? Porque retração de Fibonacci, que não nos leva a perder 38,2 de todo o movimento, nos coloca em um movimento de retração leve com bandeira de alta, continuidade de alta. Isso é teoria. E eu tô de olho justamente nisso. Luan, o que não pode ser perdido? De maneira nenhuma, no pior cenário possível, a faixa de 618 de Fibonacci. Vamos colocar no pior cenário? Que ainda assim vai nos manter no macro em tendência de alta? 618 de Fibonacci, 43,652. 44 mil dólares. Nesta faixa. Se o mercado perder, a gente começa a ter grandes problemas. Então, enquanto isso não acontece, eu não tenho as considerações bearish. Eu considero um cenário que vai me levar para esta faixa de preço? Sim, é uma das probabilidades que eu trabalho no cenário menos provável, desculpa. Então, é o cenário menos provável, mas que eu ainda assim considero. Por quê? Porque eu não tenho que ter o ego de falar, não vai atingir isso. Eu tenho que ter os pés no chão. E o ter os pés no chão me coloca da seguinte forma, o que poderia acontecer para me levar aos 43, 44 mil dólares? O mercado teria que fazer um movimento assim, perder isso aqui, fazer isso aqui, e aí, aqui, diante desta perda, uma liquidação em massa que me levaria a esta faixa de preço. Então tá bom. Então, qual que é o movimento no micro necessário para me levar no macro neste ponto? É este. Maravilha! Este é um cenário plausível? Plausível sempre é. Provável? Menos provável. Do ponto de vista do micro, o que a gente está vendo no Bitcoin? Uma queda muito forte, e toda vez que a gente tem quedas, principalmente essas quedas aqui, a gente tem um volume muito grande, vendas a mercado muito grandes. O medo, sentimento de medo no mercado muito firme. São catalisadores positivos. Medo, oportunidade. Grande volume de venda, oportunidade.
quedas com muita liquidação, oportunidade. E a gente não teve nada como este movimento. E aqui a gente está falando de anos e anos e anos de movimento com um volume gigantesco, liquidações gigantescas, vendas a mercado gigantescas, o índice de medo e ganância voltando a níveis muito extremos de bear market. E, lembro, estamos em tendência macro de alta. Mas isso quer dizer que eu não posso olhar para baixo? Claro que não. Só que eu tenho que olhar considerando o quê? Quais são as probabilidades? O que eu faço? Eu empilho indicadores. Muita gente fala assim, não, porque o MACD fez este movimento. Ontem até me questionaram de uma forma muito inteligente. Luan, o MACD, que é um indicador, ele está fazendo este movimento, que é um movimento que traz, historicamente, correções. Beleza, maravilha, concordo plenamente. Só que isso é um indicador ou é uma confluência com vários indicadores? Você tem que entender que não é um indicador que vai fazer verão, não é indicador que vai derrubar o mercado ou explodir o mercado. É uma confluência de indicadores, é a somatória de indicadores positivos versus indicadores negativos que vão nos trazer uma maior probabilidade. A gente está aqui no jogo da probabilidade. Então a gente mantém a nossa visão bullish em um cenário macro, com as condições, e no micro eu não fico tendo um ataque cardíaco só porque o mercado está caindo ou porque o mercado está subindo. Se amanhã o mercado subir para 65 mil dólares, eu vou ficar gritando aos 7 cantos que nós vamos aos 100 mil dólares? Não. Foi exatamente o que eu falei 2 semanas atrás. Muita gente começou a falar de 100 mil. E eu falei, olha, beleza, 100 mil é plausível? É uma extensão de FIBO pós-rompimento de um padrão de acumulação. A gente vai buscar, sim, como alvos os 100 mil dólares. A gente tem o potencial de passar os 100 mil dólares e tudo mais. Mas a gente não tem que discutir dos 100 mil dólares sem antes passar dos 70 mil. Tá aqui, ó. Então, o meu cuidado aqui é com a certeza cega. Tem muita gente que está cometendo o maior erro e caindo na maior armadilha que o mercado pode trazer. E é uma armadilha que você mesmo cria, que é a armadilha da confiança cega. Eu estou vendo muita gente confiante demais de que o mercado vai cair. E esse pessoal pode acabar caindo do cavalo, porque a maior probabilidade não é um crash. Não, mas e se os dados XYZ vierem? Aí eu volto aqui para você e falo, está acontecendo isso, a probabilidade aumentou aqui, é este o movimento, é isso que está acontecendo. Mas não esqueça que o gráfico, o que é este negócio que a gente olha o dia inteiro, todos os dias? O gráfico está traduzindo o sentimento de compradores e vendedores. É isso aqui que está demonstrando que o mercado tem um apetite por mais altas ou não, se o mercado vai empurrar os preços para áreas inferiores ou não. E é com base no gráfico que nós temos as oportunidades. Lembrando um ponto muito importante. Nunca colocar como certeza. Então, Lô, como é que eu posso trabalhar nesse mercado? Se existe a probabilidade de subir, de descer, de fazer isso, de andar em círculo? É muito simples. Na verdade, não é tão simples, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para você. O que a gente deve fazer, e o que eu faço há muitos anos, é traçar um plano macro. Então, eu tenho um plano macro. Eu tenho um plano no mensal, eu tenho um plano trimestral, eu tenho um plano semestral, eu tenho um plano anual, plano de ação com base nos movimentos do mercado como um todo. E eu tenho um plano que é criado semanalmente. Eu tenho um plano de trade. Eu crio toda semana um plano de trade. Por que eu crio toda semana um plano de trade? Porque ao criar um plano de trade, eu tiro a emoção.
O que aconteceu e você vai muito provavelmente se identificar. Ontem à noite, 9 horas, 10 horas, o mercado começou a cair. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, vai para baixo, vai despencar. A gente começou a ter uma queda aqui. Quem não tem um plano de ação, considerando cenário 1, cenário 2, cenário 3, aqui se desesperou. E o que a gente viu aqui? Olha só o que a gente viu. Presta muita atenção. A gente viu volume de venda para o mercado sacanear todo mundo que vendeu e voltar a subir. E aí você fala assim, caramba, eu compro, o mercado cai. Eu vendo, o mercado sobe. Será que você não está trabalhando nas emoções ao invés de trabalhar de forma analítica? Como que se trabalha de forma analítica? Você traça os movimentos em potencial. O que a gente veio falando nos últimos dias? Tem um gap de curto prazo embaixo. Tem um gap de curto prazo embaixo. Ele não foi fechado. Gap foi fechado. Olha só, era o gap em 56.750. Desde o dia 15 de agosto eu falo deste gap. O mercado subiu lá para cima e a gente ainda falou, tem o gap lá. Pode ser que não seja fechado? Pode. Existe esta possibilidade, mas a maior probabilidade é do gap ser fechado. Por quê? Porque a porcentagem de gaps fechados ultrapassa os 90%. E eu já mostrei isso com base em dados. Inclusive, 98% dos gaps eles são fechados em até 72 horas. Isso quer dizer que eles vão ser fechados em 72 horas? Não. Mas a grande maioria deles é fechado neste período. Tem os gaps que levam mais tempo. Mas se a gente pega o todo, a gente tem uma taxa de fechamento de gap muito elevada. Isso não quer dizer que você deva fazer trade ou investimento só com base em gap. O que eu falei há alguns minutos atrás? Você deve tomar decisões de investimento com base em confluências, diversos indicadores positivos, aí você contrabalanceia a sua análise com indicadores negativos e você faz esse equilíbrio. Mas a gente viu um gap ser fechado e aqui agora a gente tem um gap em 61.880. O que isso quer dizer? Nada. Isso quer dizer que vai fechar? Claro que não. Mas a gente tem uma pressão compradora, agora uma pressão de alta para levar o Bitcoin na faixa de 62 mil dólares, 61.880. Maravilha? Perfeito. Quem não tinha um plano, tremeu na base aqui. Mas quem olhou uma análise que eu venho repetindo há algum tempo, sabe que aqui é uma faixa de buy zone, aqui é uma faixa de retração, é uma faixa de captura de liquidez, 55 mil dólares. Só que isso quer dizer que você vai ficar esperando isso acontecer para comprar? Você vai ficar esperando cair para 50 para comprar? Você vai ficar esperando cair para 48, 45, 44 para comprar? Pode ser que você fique esperando e ache que tudo bem. Se a sua certeza ainda é essa, tudo bem. Mas você muitas vezes vai acabar ficando de fora. E só um adendo. Quem fica gritando aos 7 cantos, 40, 40, quando chegar em 40 vai falar que vai chegar a 20. E aí não vai comprar. Tá? Então, as pessoas que trazem a certeza cega nunca colocam o seu dinheiro onde sua boca está. Cara, vai cair para 40, vai cair para 30. Cai para 30. Você compra? Não, porque vai cair para 15. Cai para 15. Vai comprar? Não, porque vai cair para 5. E o mesmo acontece ao contrário. Se o mercado subir para 70, eu vou vender. Se o mercado subir para 75, 80, 100, vou vender. Vou vender em 150, vou vender em 190. Ah não, bateu 190, não, eu vou segurar. Teve gente que ficou segurando no último ciclo e amargou 99% de perda. Por quê? Porque ficou naquilo de segurar e depois viu, ficou rico no papel e depois despencou. Mas qual que é o meu ponto? Meu ponto é, você deve sempre traçar planos de ação.
Se o mercado tiver um movimento para cá, o que você vai fazer? Se o mercado tiver um movimento para cá, o que você vai fazer? Se o mercado tiver um movimento para cá, o que você vai fazer? É desta forma que eu, Luan, me preparo para os movimentos do mercado, tirando aquele sentimento de fato de medo, ganância, raiva, que é o que acontece sempre. Ontem muita gente provavelmente entrou no medo extremo. As sardinhas venderam, as baleias compraram, porque elas trabalham muito com esta questão analítica. E eu faço isso toda semana. E eu apresento toda semana meus planos de trade para os integrantes do Grupo Premium. Tá aqui o meu Grupo Premium. E este é o que é um vídeo pausado de uma análise em que eu apresento os meus planos para esta semana. E o que eu apresentei? Apresentei 3 planos. 3 planos de ação, considerando os movimentos em potencial do mercado. Tem um movimento de crash? Tem um movimento de queda livre, perda dos 48? Tem. Eu vejo isso com maior probabilidade? Não. Mas isso quer dizer que eu não devo considerar isso? Obviamente que não, eu tenho que considerar. Então, o que eu apresentei ontem? Apresentei um cenário de uma correção para faixas de Fibonacci, apresentei uma consideração e uma reação e o que eu vou fazer de forma detalhada em um movimento de perda dos fundos e também tem consideração do movimento de alta, rompimento de 60, rompimento de 65, o que vai ser feito nesta área? Sem viés, sem torcida. Você está pronto. Quando você está pronto, quando você sabe o que pode vir a acontecer, o que você faz? Você aguarda, braço cruzado. E aí você dorme. Por quê? Porque você coloca um alerta. O que muita gente está fazendo? Você acorda, você tem que trabalhar, porque você não é um profissional. Você acorda, você tem que trabalhar. E aí você fica pensando no que vai acontecer, no movimento que o mercado pode fazer. Fica pegando o celular, deixa eu pegar um celular aqui. Fica pegando o celular e fica assim, ó. Trabalha? Não trabalha, né? Se você trabalha para os outros, olha, eu não gostaria de ter um funcionário que fica o tempo inteiro olhando o celular quando eu estou pagando a ele um salário. Você, se é empresário, você gostaria que isso acontecesse? Você, como funcionário, como CLT, pensa bem, é o melhor para você ficar olhando o celular o tempo todo, porque você abriu um trade, ou porque você está desesperado, ou porque você investiu um dinheiro que você não deveria investir no mercado e você está olhando o tempo inteiro o seu celular? O que acontece? Muita gente não considera os riscos que está tomando. E eu sei que esse vídeo está tomando um rumo um pouco mais longo e a gente está fazendo uma análise mais longa, mas eu quero que você pense no seguinte, se você chegou até aqui. Imagina o seguinte, você pega um capital para investir. E aí você fala assim, não, eu estou para o longo prazo, mas você deu all-in, você se posicionou de uma forma que não foi tão interessante, você está com drawdown, está tentando fazer trade no momento que você não deve fazer trade, agora não é momento de trade, você está fazendo trade, você não está dormindo, porque você não tem um bom plano de trade, um plano de ação, um plano de investimento para a semana, muito menos um plano macro. Você usa esses trades para tentar sair do buraco, porque você está considerando que você está no buraco. Você não considerou o tempo que este investimento poderia levar para maturar, mesmo que você entenda que longo prazo, final de 2025 e não de 2024. E aí você tá já estressado, porque caramba, tem 6 meses que o mercado não faz nada, os ativos eles vão caindo aos pouquinhos e, cara, eu tô bem cansado. Eu coloquei 50, agora eu tenho 40. Eu coloquei 50, agora eu tenho 30. Vamos colocar esse exemplo. Eu tô desesperado, tô fazendo trade. Peguei uma parte do meu dinheiro aqui que eu ganhei no meu salário e coloquei em trade e agora tô desesperado porque eu tô aqui com $200 para operar. E se este trade fizer tal movimento, eu vou lucrar legal e aí eu já consigo recuperar, eu consigo melhorar meu preço médio, blá, blá, blá. Então você já está trazendo uma urgência da sua vida
para o mercado. De que forma? Mesmo com uma visão de longo prazo, você está trazendo um revenge. Cara, eu preciso melhorar, eu preciso voltar aqui porque estão falando em crash, e aí você começa a ser atacado por um monte de notícia. Ai meu Deus, estão falando que vai ter crash, estão falando que vai ter recessão. Não, mas o cara ali está falando que vai subir. O que eu faço? É tanta informação que você se perde. Você não sabe onde você está, você não sabe para onde você está indo e você não sabe nem onde você quer chegar. Maravilha. E aí é o seguinte, a falta de planejamento te coloca num nível de estresse tão grande que você vai ficar olhando o celular o tempo inteiro. E você não está considerando o risco de você perder o emprego. Você não está considerando o risco de você, como empresário, ter uma queda no seu faturamento. Por quê? O que acontece com a grande maioria das pessoas? Você fica lá, naquele estresse. Porque você acorda cedo, você dorme mal, porque você fica olhando o mercado, e aí você tá naquilo, eu não sei onde eu tô, não sei para onde eu vou, não sei se o mercado sobe, se o mercado cai, não sei o que eu faço, vou fazer trade, acaba correndo mais risco, porque vem aquela impaciência, você não se preparou, não fez um plano, não tem um plano sequer para a semana. E aí você tá estressadíssimo, come mal, bebe, não dorme bem, maltrata as pessoas que estão à sua volta porque você está num nível de estresse absurdo. Você acha mesmo que você vai conseguir performar no seu trabalho bem? Claro que não. Você não dorme, você não come, como é que você vai fazer o seu trabalho que paga as suas contas bem? E aí o seu rendimento começa a cair. Seja você CLT, seja você autônomo, seja você empresário, o seu rendimento vai cair. Você como CLT pode perder o emprego, sua situação vai ficar um pouco pior, né? Por causa do mercado. Isso é loucura. Autônomo, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Ou seja, o seu faturamento vai cair. Faturamento caindo, como 99% das pessoas que tá aí batalhando na vida, vai piorar muito sua situação e a urgência da sua vida vai bater mais forte ainda no mercado. E você empresário nem se fala. Se você tem funcionários, você tem uma obrigação. Você tem a obrigação de faturar, lucrar e manter também os seus funcionários, para que sua empresa se sustente. Então olha só o risco que você está colocando por estar no mercado sem preparo, trazendo urgência que não deve trazer, não visando o longo prazo e não se preparando. Muita gente enche o saco do seguinte: caramba, esse ciclo é diferente, já era para ter subido. Não, não é. A gente já trouxe informação aqui de que isso não é verdade. Sabe qual que é o ponto? A gente está dentro do ciclo padrão de tempo. Dentro do mesmo movimento. O mercado subiu muito rápido, por isso que a gente está vendo lateralização, a gente está chegando no mesmo ciclo de tempo para movimentos posteriores de alta. Quando você coloca uma expectativa também de tempo naquele investimento, danou-se. Por quê? Porque aí é mais uma expectativa frustrada que vai te angustiando, te estressando e vai te colocando num cenário horrível. E aí tudo começa a acontecer, é um ciclo vicioso. Então você está caindo na maior armadilha que existe, certeza e falta de preparação. Eu dei uma volta porque eu quero te trazer um alerta. Traça planos de trade. Luan, não faço nem a menor ideia de como traça plano de trade. Aí tudo bem. Aí entra o ensino, investir em conhecimento. Porque quem não investe em conhecimento, abre o peito para o desconhecido. E é conhecimento que te dá poder. E é o que eu faço. O que eu fiz ontem com os integrantes do prêmio, eu faço toda semana. Além de ter os meus planos macro. Eu mostro o que eu vou fazer considerando os cenários específicos. Nestes grupos, prêmio e desafio, eu mostro 100% o que eu faço. Compra, venda, rebalanceamento de carteira, estratégia que eu utilizo para fazer compra, setor que eu estou comprando, trade. Lô, você faz trade, faço swing trades. Quais são as estratégias por trás de swing trades? Eu apresento. Tem todo um detalhamento. E tem o quê? O suporte 1 para 1. Muita gente me chama e fala assim, cara, eu vou comprar tudo agora. Calma.
Respira. Vai comprar por quê? Por que vai comprar? Ou vou vender tudo agora. Calma. Vai vender por quê? Qual que é a estratégia? Qual é a base? Explica a situação para que a gente possa discutir com base em dados. E aí sim, com informação, tirando dúvida, você pode tomar a melhor decisão para você. Este é o nosso trabalho, apresentar conteúdo com base para que você tenha as ferramentas de verdade, reais, para tomar decisão com base analítica. Não, ai meu Deus do céu, o mercado está subindo. Ai meu Deus do céu, o mercado está caindo. Isso é loucura, você vai ter um derrame, você vai ter um infarto. E não é isso. Mercado não é isso. Mercado não é fique rico e destrua a sua saúde. Mercado não é fique rico da noite para o dia. Mercado é trabalhe com base para que você tenha a capacidade de enriquecer no longo prazo de forma saudável e possa desfrutar disso com saúde, não com metade do rosto congelado porque você teve um estresse, um pico de estresse absurdo em um movimento do mercado. E o que a gente sempre traz? Preparação. Preparação, planejamento e reação. Reação no mercado. E a gente apresenta isso nos nossos grupos Prêmio Desafio. Tudo que eu faço, todas as estratégias, aulas para te dar base, é isso que você tem. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Suporte 1 para 1 comigo. Sempre faço questão de dar o suporte. E integrante do prêmio que está aí escutando, pode comentar aí se eu não dou o suporte eu mesmo. Faço questão por quê? Porque é isso que tira as pessoas de ser refém do mercado. Eu quero tirar as pessoas de serem reféns do mercado. Tem muita gente que está refém do mercado. Refém de uma visão específica, ser refém é horrível, tá? Então pense muito no movimento, na probabilidade e na preparação. Você quer mais informações do nosso grupo Prêmio Desafio? Entra no nosso grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Entra no grupo, vai lá na última mensagem. Na última mensagem vai ter um @oficial UFX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Eu sei que eu fui extremamente lento nessa explicação e neste raciocínio que eu queria entregar para você. E no meio do vídeo a gente tomou um caminho até maior, mas são coisas que eu faço questão de trazer para você, para que você não sofra nesse mercado. Porque eu estou vendo muita gente sofrer no mercado. E o mercado não tem que ser isto. O mercado não tem que ser a sua última opção de sair da corrida dos ratos. Não tem que ser a última opção de você viver um sonho. Porque se você coloca essa expectativa tão grande no mercado, você, por fim, acaba tomando decisões que não são inteligentes. Então, eu sempre vou vir aqui para te trazer, pelo menos, consciência. A gente vai analisar gráfico, a gente vai avaliar o que está acontecendo, mas a gente vai trazer consciência. Porque eu vejo muita gente agindo sem preparação. Nem colocando em perspectiva. Tudo bem, eu tenho uma convicção que o mercado vai cair. E se ele não cair? Eu tenho uma convicção de que o mercado vai subir. E se ele não subir? Você sempre tem que colocar a dúvida. E nesta dúvida, tudo bem, se eu tiver errado aqui, qual que é o pior cenário? Para mim. Eu que estou vendo uma alta. Qual que é o pior cenário? Qual que é o pior cenário? Qual que é o movimento mais de baixa? Aqui. Beleza. Qual que é eu estou vendo o mercado cair. Qual que é o pior cenário para mim? Se o mercado subir, para mim vai ser o pior cenário. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso avaliar? E aí sim, diante desse pior cenário, o que eu faço? Faça isso como exercício. E se, obviamente, você quiser encurtar o caminho e entender muito mais, o Prêmio Desafio estão aí para você. Tá? Mas, em resumo, o que o Bitcoin está fazendo? Nada. Ele veio buscar o gap, ele fechou o gap. Ele veio buscar liquidez abaixo deste fundo, $56 mil,
capturou liquidez e hoje à noite, 21 horas horário de Brasília, e eu vou atualizar lá no grupo geral, o link está na descrição do vídeo, eu vou atualizar o movimento do próprio Bitcoin. A gente tem que passar de 60 mil dólares para que a gente comece a ter uma visão mais bullish. E se a gente perder este ponto que a gente atingiu aqui? A gente segue de olho na faixa de retração de Fibonacci, aqui entre 55 e 52, o que nos colocaria com um cenário de ombro, cabeça a ombro, que já pode ter se formado, tá? Mas se a gente tiver uma caminhada pior aqui, a gente vai olhar para estes movimentos e essas confluências em potencial. Sem esquecer que, olha só, a gente teve rompimento, teste, rompimento, teste. A gente falou sobre isso ontem e está presenciando isso hoje. Então, vamos acompanhar, porque este é um cenário que pode sim acabar se repetindo aqui, ó. A gente pode acabar vendo este movimento acontecer. Passando do quê? Passando dos 60 mil dólares. Então, a gente poderá ver isto aqui acontecer. Uma recuperação, volta para cima de 60, fecha o gap acima, teste e porrada para cima. Pode acontecer, é uma probabilidade. É a maior probabilidade no cenário específico atual. Tá? Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar e eu vou trazer para você as maiores atualizações no final do dia. No macro, seguimos bullish. E as altcoins? É isso que a gente vai analisar agora. Ufa, pelo amor de Deus, hein, Luan? Falou pra caramba. Meu Deus, 36 minutos blablando. E vamos falar de ativos que você pediu. Separei vários ativos, eu quero chamar a atenção para um monstro. Já venho falando disso. Eu tenho trade em Aave aberto, tá protegido, vou levar para o longo prazo. Tenho investimento em Aave, agora eu posso falar também, porque não vai fazer diferença. Tenho investimento em Aave abaixo dessas faixas de preço. E a gente veio falando sobre este tipo de projeto. E eu quero que você preste muita atenção no padrão gráfico. Cunha descendente, rompimento e teste. Lembra disso? Porque a gente tem vários ativos que estão ainda aqui. Estão aqui, ó. Então eles podem acabar te trazendo uma oportunidade. Então presta atenção neste padrão. Quanto mais ativos em padrão de recuperação, com formação de cunha, terem o seu rompimento, maior é a probabilidade de mais ativos terem o mesmo movimento. A Aave está quase diante de um rompimento dos seus topos. De quando? Março. Opa, peraí. Então março não foi o topo? Pelo menos não para a Aave. Pelo menos não para HNT aparentemente. Então olha só. Estamos falando de dois ativos que saíram de um round bottom, romperam resistência, entraram numa fase longa de correção e romperam seus padrões de baixa, cunhas descendentes. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Cunha descendente, rompimento. Cunha descendente, rompimento. A Aave tá mais à frente, já pode ter o rompimento para cima e a HNT ainda tem espaço. Eu, obviamente, não vejo opção de compra nos pontos atuais, nem para a Aave, muito menos para a HNT. A HNT tem que fazer o quê? Romper aqui, de fato, testar. Então tem que romper 10 dólares, testar a área de resistência como suporte para aumentar a probabilidade de mais altos. Ou pode começar a corrigir e eu vejo faixas de Fibonacci 618 como áreas interessantes, 50%, 618, é interessante, do fundo ao topo, maravilha. Se houver essa opção, pode também ter aí uma chance para você. A Aave, olha, eu te falo, eu estava querendo aumentar a minha exposição, mas parece que esse aumento não vai acontecer numa correção aqui, pelo menos até segunda ordem. Eu estou aguardando. Se houver uma correção em áreas de Fibonacci, que está aqui em 105 dólares, maravilha. Ou rompimento, teste, testar esta faixa aqui de resistência como suporte, pode abrir uma nova oportunidade de alta. Mas qual que é a minha atenção? Olha o movimento de cunha descendente com rompimento que vai te trazer aí
uma oportunidade para outros ativos. INJ. INJ tem um canal de baixa. Maravilha. Canal de baixa também é um padrão que rompe para cima. É uma tendência de alta. E a gente está vendo justamente, olha só como ele respeita. Ele perde o fundo, perde o fundo, perde o fundo. E este é um movimento importante que a gente vai ter que olhar para o final da semana. Por quê? Porque perder o fundo aqui sem continuidade, na verdade, perder esse fundo do padrão de baixa, mas sem perder o fundo que foi formado lá em 5 de agosto, é fundo ascendente. Ou seja, isso aumenta esta probabilidade. Perfil agressivo vai poder fazer um DCA nesta área inferior. Perfil conservador simplesmente vai aguardar isso daqui, o que também é algo interessante, não deixa de ser interessante. Perfis diferentes, movimentos de exposição diferentes. Mas eu tô com uma visão em INJ bem interessante, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, 4 de setembro, 14h08, horário de Brasília, tá saudável, tá numa faixa de sustentação interessante. Secret, vamos lá. Olha só. Ativo interessante, ativo que não tá interessante. E eu até mudo este gráfico aqui para este gráfico aqui. Eu vou te mostrar agora. A gente tem aqui uma LTB. E a gente tem aqui também um padrão que a gente conhece, que é um padrão de Cunha. Então a gente teve um movimento de alta, fundo ascendente, iniciou um padrão de baixa e eu só consideraria neste cara aqui compras depois de romper esta cunha descendente. Por quê? Porque ele está abaixo de um fundo. Entendeu? Esse aqui é um padrão que normalmente rompe para cima, mas eu aguardaria esse rompimento para cima, teste, fundo ascendente, para aí sim abrir opção de compra. É isso aqui que você tem que ficar atento. SNX, idem, não muda nada, tá? Aqui é aqui, tá? Não muda nada a minha visão em SNX. Por quê? A gente vem aqui, a gente reajusta, a gente vem aqui, tem o quê? Adivinha? A gente tem uma pseudo-cunha aqui. Pseudo-cunha de baixa. Vamos mudar a cor. Vamos aqui. Pronto, cunha de baixa. Tem um fundo ascendente, tá? Se formando nesse semanal. Mas eu agora só compraria rompimento, teste, porrada para cima. No teste é que eu vejo oportunidade. 8 bar. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aqui no caso, a gente está ainda em um suporte. Tá? Então, não é um sinal ruim. A gente está ainda diante de um suporte. Eu posso perder esta linha de tendência de alta, mas não perder o suporte. Olhar para este topo sim. Tá? Mas, o que eu vejo aqui? Que pode abrir oportunidade. Para quem está chegando agora, para quem está de olho nesse projeto, é o seguinte. A gente traça aqui e a gente pode traçar de duas formas. Aqui ou daqui, tá? Daqui para cá. Mas eu acho que é mais válido pela quantidade de toques este movimento inferior. Então aqui não deixa de ser uma cunha descendente que precisa deste movimento, uma aceleração forte, um fundo ascendente, e aí sim abre-se espaço para movimentos de alta, porque aqui a gente está numa acumulação, a gente teve o rompimento, acelerou, voltou, ainda segue neste caixote aqui de acumulação, mas para isso, para que a gente tenha o rompimento e abra espaço para mais valorizações, a gente vai precisar realmente de um movimento de fundo ascendente. Então aguarde este movimento aqui. Sun. Pediram esse ativo aqui para mim e a gente tem o quê? Cunha descendente. Cunha não, é round bottom. Tá? Tem round bottom aqui. Ele sustentou por semanas e semanas
e semanas este padrão. A gente teve o rompimento, tá? A gente pega aqui a linha de tendência de baixa, teve o rompimento, tá? Então é round bottom, LTB rompida, acelerou. Agora não compro de maneira nenhuma. Aguardaria muito provavelmente um teste nesta faixa de preço aqui, ó. Se ele voltar para cá, testar, rejeitar, aí vale a pena. Então 0.022, 0.016 de maneira nenhuma compraria aqui. É um movimento muito forte, tá? Mas de maneira nenhuma eu compraria no momento atual. Você vê que a gente teve um pico de volume, obviamente, depois de 254% de alta, mas aqui eu não compraria. O RSI do semanal ainda está muito elevado, aguardaria justamente esta correção e uma acumulação aqui para trazer oportunidade e potencial de continuidade de alta. Mas eu não conheço o projeto, tá? Só estou avaliando o gráfico, então você tem que avaliar também o projeto. LDO, a gente teve justamente este movimento, tá? Olha só, ainda tem gente que fala que padrão gráfico não funciona. A gente teve aqui a cunha, a ascendente, o rompimento para baixo, buscou o alvo, sustentou o fundo. Agora a gente tem o seguinte, a gente tem esta área de resistência aqui, somado a esta linha de tendência de baixa. Você pode, se tiver uma confiança plena no projeto, acumular nestas faixas de preço, ou, para você que é mais conservador e quer ver um ímpeto, é romper essas duas linhas aqui, e aí sim você tem oportunidades no pós-rompimento. Então ele teria que romper 1,50, tem que subir 50%, tá? Rompimento confirmado, teste, e aí sim abriria a oportunidade em um reteste. Lina tem uma cunha também, uma pseudo cunha, tem alguns padrões gráficos aqui, tá? Tem uma cunha, pode estender esta cunha, pode ajustar. Eu vejo esta cunha aqui, isso aqui é plausível, 1, 2, 3, 4, ou você pode traçar também daqui, não teria problema nenhum. Aqui, Lina, embora eu goste do projeto e eu esteja no projeto há bastante tempo, eu olho como uma gema. Então você tem que ter um cuidado com gemas, porque gemas são extremamente voláteis, podem ter movimentações extremamente agressivas e você tem que estar consciente disso. Eu sempre falei do fato de gema ser altíssimo risco e principalmente quando a gente está falando de gemas, eu sempre trago alerta, isso aqui é uma gema. Então aqui você tem duas opções, aguardar este rompimento aqui, tá? Ou aguardar este rompimento aqui. Então, defina o seu perfil, mas saiba que independente de um perfil mais conservador ou agressivo, este é um tipo de investimento para quem é agressivo. Então, dentro da sua agressividade, você vai ter que avaliar se você tem ainda mais agressividade sobrando ou se você está um pouquinho mais conservador. O investidor conservador padrão nem vai olhar para isso daqui. Gala Games. Galera, não tem o que fazer aqui, tá? A minha visão aqui é a mesma. Então eu posso passar para cá e não vai mudar nada. Rompimento, teste. É isso que eu acho que é prudente. Ah, Luan, mas tem um ombro, cabeça, ombro inverso, o round bottom está se sustentando, está numa faixa de suporte e resistência. Sim, tudo. Sim para tudo. Tá? Inclusive a gente pode até fazer isso aqui, ó. Sim para tudo. Só que, para mim, ainda existe esta necessidade de rompimento, tá bom? Para ter uma maior linha de segurança. NIR segue numa acumulação, a gente tem aqui, tá? Não é nenhuma linha de tendência de baixa, mas eu poderia fazer isso aqui, ó, tá? Que é uma cunha, tá respeitando muito bem o round bottom, mas para mim, neste caso, aguardaria um rompimento recuperando 4,30, nem é tão longe assim, a gente teria que subir em uns 10%. Eu aguardaria um rompimento teste para abrir oportunidades para novas altas. ZRX.
A gente tem aqui um round bottom, tem uma área de suporte e resistência claríssima aqui. Área de suporte e resistência muito clara. Está sustentando o suporte. Tem uma linha de tendência de baixa. Tá? Vai daqui até aqui. Não, na verdade eu vou até cortar essa linha de tendência de baixa um pouco. Vou te mostrar aqui. Tá? A gente tem isso daqui. Linha de tendência de baixa. Precisa romper isso aqui, pelo menos, tá? Então, para ficar interessante, é isso aqui. Rompe, pivô de alta aqui. Deixa eu puxar uma linha aqui. Pivô de alta acima de 0,40. Então, acelera. Testa. Oportunidade. Aí sim, compra. E Phantom. Phantom tá numa área interessante até. Ombro, cabeça, ombro, inverso no semanal. Tá interessante. Phantom não tá ruim, não. Tá? Ô, caramba, peraí. O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo? Tá aqui, ó. Linha de tendência de baixa. Pode, você que tem um perfil mais agressivo, comprar neste ombro aqui, considerando que a gente vai sustentar esse fundo aqui. Ou, obviamente, guardar rompimento, teste. Porrada para cima. Beleza? Então o Phantom tá interessante. Tá? Vale a pena você ficar de olho. É isso para o momento. Vamos acompanhar o Bitcoin. O que o Bitcoin vai fazer hoje? Vamos acompanhar o macro. Segue saudável. Vamos olhar para esse tipo de movimento. E vamos ter opções. Sempre trace seus planos. Traçando os planos, você traça as probabilidades. E aí você reage quando o mercado de fato ativa aqueles planos. Fica atento e lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Também trago apenas alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.